atualizações bombásticas, tanto dos jogos da Sony no PC, que agora vão passar a trazer troféus que podem ser liberados na PSN, e também novas informações do PlayStation 5 Pro. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo pro canal e meus amigos, eu decidi juntar tudo num vídeo só, porque senão vou ter que fazer dois vídeos, né? Um do PlayStation 5 Pro e outro dessa bomba aí que saiu, né, da Sony com os jogos dela no PC, então vamos fazer tudo num vídeo só, tá? Eu vou começar falando sobre a parte do PC, que é mais fácil, é mais simples, né, e mais rápida de ser falado aqui pra vocês, e depois a gente vai pro PlayStation 5 Pro, que já é um assunto mais complexo. A primeira parte aqui da notícia, meus amigos, é a seguinte, tá? Como vocês sabem, a Sony, né, já faz algum tempo que ela vem colocando os seus jogos no PC, independente de ter um intervalo de 2 anos, 3 anos, 4 anos, né? Mas eventualmente já se tem, né? Como uma realidade que um dia eles chegam, né? E agora chegou a vez de um jogo que, cara, demorou aí o quê? 4 anos pra sair no PC, que é o Ghost of Tsushima. Vai sair na sua versão completa, com as DLCs e tudo mais. E esse jogo no PC, meus amigos, vai ser o primeiro jogo da Sony que está implementando o sistema de troféus da PSN, mesmo pro cara que for jogar no PC. Bom, como que vai funcionar isso daí, tá? A princípio, imaginava-se que a Sony estaria já criando a sua própria loja no PC, ou seja, trazer a PSN para o PC, ao invés de depender da Steam, da Epic Store e tudo mais. Porém, isso não foi confirmado, tá? Mas a Sony implementou um novo sistema, onde nós teremos uma sobreposição, né, de um mini sistema do PlayStation 5 dentro do jogo, que pode ser ativado com o comando do controle ou com o comando do teclado. E aí você faz um login na sua conta da PSN. E feito esse login, você então ganha acesso ao sistema de troféus, aos amigos da PSN e tudo mais. Então é uma sobreposição, tá? Vamos relembrar isso daí pra vocês não entenderem errado. Não é a loja da PSN, pelo menos até onde a gente sabe, é só uma sobreposição que fica ali na tela do game, beleza? Com essa sobreposição, né, você ganha acesso ao seu perfil dos seus amigos, aos troféus, e aí os troféus que você liberar durante o jogo, que entende-se, né, vamos chamar de conquistas, porque na Steam, né, tem um sistema similar, também serão liberados, só que dá a entender que é simultâneo. Por exemplo, você liberou a conquista na Steam de zerar o jogo. Se você logar com a conta da PSN, pelo que dá a entender, você vai liberar essa conquista também no PlayStation. Mesmo se você comprar o jogo na Steam, você pode colocar a sobreposição desse sistema da PSN no jogo, com a sua conta logada, e aí você também ganha um troféu na PSN. Então essa é uma informação que, caras, veio como uma bomba aí, né? Porque o sistema da PSN até então era totalmente separado dos jogos da Sony no PC, que só estavam ligados à Steam ou às lojas que eles estivessem sendo vendidos. Agora, só tem que ver com isso daí, né? Se não vai começar a rolar a mesma coisa que acontece, por exemplo, no caso do Xbox, né? A Microsoft tem o sistema dela implementado, obviamente, nativo, né? A loja dela no PC. E a galera lá do PC, mano, o negócio é brabo, né? Os caras liberam conquista ali sem nem jogar o jogo, sabe? Tem uma zona total ali nesse sistema, então tem que ver direitinho como é que isso vai funcionar no caso dos jogos aí do PlayStation, né? Mas, enfim, então está implementado e em breve talvez chegue a loja, né, da PSN no PC, a própria loja da Sony mesmo, e que é aquilo que eu falei pra vocês em outros vídeos, né? Bom, já que vai lançar pro PC mesmo, então pelo menos lança na própria loja, né? Assim você não tem gasto com outras lojas terceirizadas, você tem uma lucratividade maior, né, através de um sistema como esse. Agora, meus amigos, vamos falar sobre o PlayStation 5 Pro. O PlayStation 5 Pro já é praticamente um fato confirmado. Recentemente, a Sony derrubou o vídeo do youtuber Morlaus Dead, que falava a respeito das especificações do console, praticamente já assinando, né, o atestado da existência do console. E agora nós temos mais uma nova informação muito importante para você saber se você vai comprar ou não. Então se atente a isso para não ter dúvidas na hora de desembolsar sua grana. Vamos recapitular aqui algumas coisas e além disso tem uma informação que a gente tem que fazer uma comparação com a retro do PlayStation 4 no PlayStation 5. O que isso tem a ver com o PlayStation 4 Pro? Vocês vão entender daqui a pouco. Questão de especificações, a gente já viu, né? O principal diferencial dele está na GPU, largura de memória. Ele também vai ter mais memória disponível para os games, cerca de 1 GB e pouco a mais. E já na CPU ele vai ser mais similar ao PlayStation 5
5 base, mesmo assim como os consoles mid-gen costumam ser. Eles são upgrades que não chegam a ser um upgrade de nova geração, mas são upgrades que às vezes podem ou não ser mais generosos. E o PlayStation 5 Pro parece que vai atender nesse requisito. E outra coisa que nós já vimos também é a tecnologia de inteligência artificial que vai acompanhar nesse console e que, como eu falei pra vocês, é o principal diferencial que ele vai trazer. O PlayStation 5, ele vai ser o playground da Sony para a próxima geração. Todas as tecnologias que a gente tá vendo que estão sendo implementadas agora, principalmente a tecnologia do PSSR, é justamente o que vai dar mais poder ainda aos desenvolvedores, é o que vai potencializar ainda mais os consoles e é o primeiro passo pro amadurecimento dessa tecnologia para o PlayStation 6. Então, falando de um ponto de vista de hardware e de implementação, sim, o PlayStation 5 Pro é interessante por esse lado, porque a Sony vai aprender com ele. Quando chegar lá no PlayStation 6, o negócio já vai estar muito mais interessante até do que vai ser agora. É aí onde entra aquilo que eu tava falando pra vocês, que o PlayStation 5 Pro pode ser comparado à retro do PlayStation 4 no PlayStation 5 base. Quando o PlayStation 5 base saiu, o que a maioria de nós quis fazer? Quis lá pegar os jogos do PlayStation 4, tacar ali dentro do PlayStation 5 e ver a mágica acontecer, né? Só que a gente viu que não era bem assim que funcionava. Por quê? Os jogos do PlayStation 4, na grande maioria deles, ficavam presos a, né, uma resolução fixa, um FPS que geralmente ficava sempre na casa dos 30 FPS. Então não tinha, vamos dizer assim, muitas sobras, mesmo rodando em um hardware mais forte, para que o jogo pudesse melhorar, né? Então se o jogo tinha sido cravado, ó, vai ser 1080p, resolução não é dinâmica, não tinha o que fazer, não ia rodar melhor no PlayStation 5. E mesmo os jogos que tinham às vezes um destrave, por exemplo, uma resolução dinâmica, um FPS dinâmico, também não era garantido que rodariam melhor no PlayStation 5, porque eles precisariam conseguir reconhecer que eles estavam rodando em um hardware mais forte. Porque a retro do PlayStation 5, ao contrário do que algumas pessoas pensam, ela não funciona com o aparelho rodando no modo PlayStation 5. Ele simula um PlayStation 4 baixando os clocks da sua APU, e aí o que o jogo vai entender no melhor dos casos é que ele estava rodando no PlayStation 4 Pro. Por isso que alguns jogos receberam alguns patches específicos nos seus códigos para detectar que a CPU do hardware que eles estavam rodando era mais rápida, sendo assim, eles sabiam que eles estavam rodando em um PlayStation 5. E daí alguns jogos que eram cravados em 30 FPS passaram a ter modos de 60 FPS, como Horizon Zero Dawn, o primeiro God lá de 2018, o Days Gone e tantos outros títulos do PlayStation que eram travados em 30 na geração do PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. E bom, o que isso tem a ver com o PlayStation 5 Pro? Vai funcionar da mesma forma agora nos jogos, né? Ou seja, os jogos do PlayStation 5 base só vão rodar se tiverem essa melhoria no PlayStation 5 Pro? Bom, é aí que tá o ponto. A resposta mais simples de tudo seria o sim. Só que essa geração nós temos um diferencial, meus amigos, e é um diferencial considerável, que é o seguinte: a Sony meio que já preparou esse terreno. Provavelmente eles já estavam pensando na retro do PlayStation 6, né, com o PlayStation 5 e assim por diante. E lógico que uma atualização de mid-gen também exigiria isso, que é o seguinte: se vocês repararem, a maioria dos jogos hoje que a gente vê, eles não rodam com uma resolução fixa ou um FPS fixo, né? Muitos jogos têm opção de modo performance que deixa o FPS solto ali, né, até um limite. E tem jogos que usam VRR e assim por diante, né? Então essa geração é muito mais abrangente, ela é muito mais liberal. Então isso significa que a maioria dos jogos pode sim se beneficiar do PlayStation 5. E é aí onde entra a classificação de jogos que poderão receber o selo PlayStation 5 Pro Enhanced, ou seja, aprimorados para PlayStation 5, assim como os jogos na geração passada recebiam o selo do PlayStation 4 Pro. E aí, meus amigos, quais são os requisitos e como eles funcionam? É agora que a gente vai entender isso direitinho para ninguém ficar perdido, tá? Bom, além desse selo de PlayStation 5 Pro, ele também vai trazer um novo modo que se chama Ultra Boost, que é destinado justamente para esses jogos que eu tô falando pra vocês que não vão ter melhorias específicas para ele, mas que vão se beneficiar. Então calma lá que a gente já vai explicar, tá? Primeiramente, para um jogo receber esse selo, tá, do PlayStation 5 Pro, ele precisa ter uma melhoria em cima daquilo que ele já tinha, certo? Então os desenvolvedores têm que ir lá, têm que mexer no jogo e melhorar uma das seguintes 3 coisas. A primeira delas, aumentar a resolução, ou seja, o teto de resolução. Então, por exemplo, se um jogo ia até, sei lá, 1880p no PlayStation 5 base, tá? Na resolução máxima. Aí o desenvolvedor vai lá e programa o jogo para chegar até 4K nativos. No caso do PlayStation 5 Pro, ele já pode receber o selo de PlayStation 5 Pro Enhanced. Terceiro caso, um jogo que rodava em 30 FPS, que ao rodar no PlayStation 5 Pro, ele recebe um patch do desenvolvedor, onde agora ele pode ter até 60 FPS. Ou seja, né, se Hellblade 2 chegar no Play, já sabe, né? É o grande candidato aí pro 60 FPS. Foi mal, não aguentei a piada. E tem o terceiro exemplo, vamos colocar aqui, sei lá, um jogo que não tem Ray Tracing. Vamos pegar o caso do Horizon Forbidden West. Mas aí chega lá no PlayStation 5 Pro e ele recebe Ray Tracing. Não tem aumento de resolução nem FPS, mas recebe Ray Tracing. Então pronto, ele pode ser considerado um jogo PlayStation 5 Pro Enhanced, porque ele tá trazendo uma tecnologia que não tinha no jogo base original e que no PlayStation 5 base continua não existindo, mas só existe no PlayStation 5 Pro, tá? Então esses seriam os 3 casos principais aqui para que o jogo receba esse selo. Bom, agora os jogos que não ganham o selo do PlayStation 5 Pro Enhanced, tá, galera? Porém, podem fazer uso do modo Ultra Boost
do console. Então, atenção, porque aqui é onde tá a pegadinha. Vamos supor que um jogo tem uma resolução dinâmica, certo? Sei lá, que vai de 1440p até 1800p no PlayStation 5 base. Só que o que acontece? Se ele tem essa resolução dinâmica, significa que ele tem uma média, certo? Então, se você pegar a média, né, da alteração de resolução durante o gameplay de um jogo específico, né, um jogo X ou Y, essa média vai ser com base no poder do PlayStation 5 base. Agora, quando você colocar esse jogo no PlayStation 5 Pro, ele vai ter uma média maior. Porém, não significa que a resolução máxima foi aumentada. Ou seja, ele está se aproveitando do hardware mais forte, porém ele não tem uma melhoria acima do teto máximo estipulado para o PlayStation 5 base. Ele apenas atinge a melhor qualidade com muito mais frequência do que rodando no hardware inferior. Então você entendeu agora, né? E isso também vale para jogos que tem o foco no FPS, modo desempenho. Por exemplo, o jogo vai até 120 FPS, certo? Pega um caso aí de um Spider-Man 2. Você coloca lá no modo desempenho, liga o VRR para ficar com o FPS solto. Ele pode chegar até 120, mas qual que é a média que ele vai chegar? Até uns 80, talvez? Então é a mesma coisa. Se você colocar esse mesmo jogo no PlayStation 5 Pro, o FPS dele provavelmente vai subir, vai chegar muito mais próximo do 120 e ficar mais próximo dali do que no PlayStation 5 base. Mas não necessariamente esse jogo recebe o selo. Por quê? O teto, o limite, não foi aumentado. O game apenas está fazendo uso do hardware mais forte, mas dentro das especificações limitadas para o PlayStation 5 base. Deu pra sacar mais ou menos? Então, meus amigos, é por isso que a gente fez muito essa comparação, né, com a retro do PlayStation 4 no PlayStation 5, porque os jogos da retro, né, dependiam do jogo reconhecer que estava no PlayStation 5 e poder usufruir, né, do hardware do console. Nesse caso, isso não vai ser necessário, até porque é um console da mesma geração. Então a gente não está se referindo a uma compatibilidade de máquinas diferentes, mas sim máquinas que têm a mesma arquitetura, porém uma é mais forte do que a outra e traz benefícios que a outra não tem. Então é isso, meus amigos, essas são todas as informações atualizadas que nós tivemos aí agora, recentemente, do PlayStation 5 Pro através do portal do The Verge, e que a gente já deixou aqui mastigadinho para vocês. Você curtiu? Então, galera, posso pedir uma força aí pra vocês? Eu sei que enche o saco, eu peço todo o vídeo, mas, cara, seu like ajuda demais. Então, deixa o seu like aí no vídeo se você curtiu o conteúdo, tá bom? Ajuda muito aqui o canal. Não se esqueça de se inscrever também, se você ainda não é inscrito, está curtindo a qualidade, então se inscreve, junte-se aí à nossa família. E se você quiser apoiar o canal de uma maneira mais direta, você pode se tornar membro aqui do canal, tem vários valores diferentes, bem baratinhos aí pra você, nem vai fazer diferença aí nas suas contas do mês, fica como um incentivo. E você pode participar do grupo privado de membros aqui do canal no WhatsApp. Então é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.